Graça e paz, o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Boa tarde. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Devocional do dia. Vocês me perdoem o horário, que estava refletindo bastante aqui sobre o dia de ontem. Sexta-feira, o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por volta de 3 horas da tarde que ele gritou: está consumado, e entregou o espírito dele. E eu quero fazer vocês refletirem nesse momento, quando ele entregou o corpo dele. Era sexta-feira por volta de 3 horas da tarde, quando isso aconteceu. Por volta de 3 horas da tarde, ele gritou: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Tá? João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Agora olha só, versículo 31. Os judeus, pois, porque era preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat. O dia do Shabat não começa no sábado, às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, ou meia-noite, quando passa da sexta-feira para o sábado, aqui o nosso, não. O Shabat começa ao pôr do sol da sexta-feira, por volta de alguns lugares 5h40, outros lugares 6 horas. Então veja bem, das 3 horas da tarde até as 6 horas ou 6h40, quando tem o pôr do sol, Jesus Cristo ficou pendurado no madeiro por volta de 3 horas, 3h40, ficou pendurado no madeiro, morto, pendurado. O que isso causa em você? Isso gera uma comoção em você? Ou isso tanto faz como tanto fez? O que a morte dele gera em você? Quando morre um ente querido em nós, gera uma grande comoção em nós, um grande lamento, uma grande tristeza, uma grande dor, uma profunda dor. O que a morte de Jesus Cristo causou em você? O que a morte dele causou em você? O propósito da morte de Jesus Cristo para Deus foi para gerar a causa da eternidade em nós, para gerar a reconciliação da criação que estava caída por causa do pecado e nos reconciliar com a eternidade, nos purificar, nos comprar com sangue precioso dele ali no madeiro. Mas para você, o que gerou a morte de Jesus Cristo? O que essas 3 horas dele no madeiro de sofrimento, antes também dessas 3 horas, o que gerou todo o sofrimento de Jesus Cristo? O que gerou em você? O que gera em você? Será se isso gera constrangimento? Será se isso gera arrependimento? Porque a morte dele foi para gerar arrependimento em nós, foi para gerar reconciliação, foi para gerar nos reconciliar, nos ligar com a eternidade, com Deus Pai. E no versículo 31 do versículo 39, os judeus, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram para que Pilatos lhe quebrassem as pernas, porque fossem tirados dali. Versículo 32. Então foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que foram com ele crucificado. Versículo 33. Mas, vindo a Jesus, vendo ele já morto, não quebraram as suas pernas. Olha só, quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam crucificados. Mas quando olharam para Jesus, falaram: não precisa quebrar a perna dele, ele já está morto já.
Versículo 34. Mas um soldado lhe perfurou o lado com uma lança. Esse versículo aqui tem duas referências aqui para nós refletirmos. Mas um soldado lhe perfurou o lado com uma lança. Perfurou um lado. Gênesis. Adão caiu em um pesado sono porque Deus fez cair um pesado sono nele. E abriu-se um lado da costela de Adão para que tirasse um pedaço da costela e fizesse a mulher. Essa referência é ligada ali também. E também essa referência faz aqui, ó, imediatamente saiu sangue e água. Faz também a referência de Êxodo, onde Deus manda Moisés tocar na rocha, para que saia a água da rocha. Olha os dois momentos. Um momento, Deus coloca Adão para dormir e toca do lado e abre para que forme a mulher. E no outro, sai imediatamente água. Quando ele toca, quando o soldado toca, sai sangue e água. O sangue que nos purifica de todo pecado. E a água que matou a sede do povo que estava ali no deserto. Nós estávamos sedentos, num deserto da escravidão. E ele, com o sangue dele, nos purificou de todo pecado. E com a água, ele saciou a nossa sede para a eternidade. Versículo 35. E aquele que viu, testificou. Esse que viu é o João. O apóstolo João viu essas coisas e testificou. O único que ficou ali quando Jesus Cristo estava crucificado. Os outros discípulos, todos eles estavam com medo, estavam incrédulos, estavam... será que foi ele mesmo o Messias que morreu? E eu quero que você reflita. O que a morte de Jesus Cristo gera em você? Gera arrependimento? Abandono da vida de pecado? Gera em você uma alegria de uma reconciliação com a eternidade? Reflita sobre esses momentos onde Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Amanhã ele ressuscitará. Daria a bênção sacerdotal, reflita sobre a morte de Jesus Cristo. O que a morte de Jesus Cristo gera em você? Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.